ainda mais. E é por isso que eu já trabalho perdi as contas já. Vou dizer, não vou entregar a minha idade, mas muitos anos. Certo? Então, vocês querem mais tempo que vocês estão na faculdade. Eu trabalho com isso e sou completamente apaixonada. Hoje a gente vai, vocês com certeza também já viram essa aula de visita domiciliar em algum momento da graduação de vocês. Mas a gente vai abordar aqui a visita domiciliar mais no contexto da APS. Mas eu vou aproveitar e vou falar algumas coisas também sobre como nós abordamos também no sistema privado de saúde. Não só no sistema público, mas também no sistema privado de saúde, essa parte de atendimento domiciliar de maneira geral. Algumas coisas são iguais, praticamente, no partituras, etc. Mas algumas coisas diferem. Diferem um pouquinho do tipo de atenção que a gente vai dar, do tipo de paciente e por aí vai. Mas aí eu vou explicando para vocês ao longo da aula. Tá? Se eu me empolgar demais, vocês dizem que a pessoa se empolgou muito, que eu gosto mesmo, tá certo? Esse treino pode ser que eu me empolgue. Mas garanto que eu não vou dar uma aula de 10 horas. Tá bom? E aí, relembrando aquilo que a gente falou na semana retrasada, né? 15 dias já isso, sobre essa questão da família no seu espaço, da família no seu território. A gente falou sobre a abordagem da família, a abordagem do indivíduo que está dentro de uma família e que está dentro de um território. Então, a visita domiciliar não é nada mais do que a consulta que eu vou fazer com aquele indivíduo que está dentro daquela família, dentro daquele território, no seu original, onde ele está. Eu digo que na visita domiciliar é a melhor maneira da gente entender inúmeras coisas que no consultório a gente não consegue entender. Sempre que tiverem dúvida, tiverem com um caso muito diferente, muito peculiar, cheio de detalhes que vocês não estão entendendo, façam uma visita domiciliar. Porque vocês vão entender até a causa, muitas vezes, dentro da visita domiciliar. Porque o paciente, quando ele chega no consultório, ele não está no ambiente dele. Então, ele se molda de diversas formas. Ele se camufla de diversas formas. Desde a vestimenta, que é aquela história, corpo do médico, então eu vou ficar melhor, eu vou tomar banho, eu vou me alimentar, eu vou isso, eu vou aquilo outro, até o jeito, a postura que ele tem. A postura que ele tem em casa, com certeza, não é a mesma daquela que ele tem dentro do consultório. Ele tende a ficar mais ali embaixo, não está no seu território, então vai ele, o médico, ou a equipe de saúde da família, de uma maneira geral, está acima dele, ele não vê como um poder de equidade, diferente de quando ele está na casa dele. Se ele está no domicílio, vocês estão no meu território. Então, qualquer coisa, vocês têm que se moldar a mim, né? Eu vou mudar a você. Então, você começa a enxergar o paciente realmente como indivíduo, e não aquele paciente que vocês estão vendo notadamente, tá? Comumente no consultório. Então, é excelente. Paciente que às vezes você não entende, por exemplo, amo visita domiciliar com paciente psiquiátrico. Paciente psiquiátrico vai às vezes para o hospital, você suspeita de um transtorno de personalidade daquele paciente, mas no consultório não fala nada. Quando ele chega, você chega para fazer uma visita domiciliar, você começa a entender todas as movimentações que estão acontecendo dentro da casa, o que é que está acontecendo, quem tem imagem de superioridade, quem não tem, o que é que está acontecendo, e às vezes justifica certos traços daquele paciente que tem um transtorno de personalidade estando mais exacerbado. Já vi casos de pacientes que ficam dentro da consulta do hospital, na verdade, às vezes eles estão bem pueril, uma questão bem pueril, vozinha fina, pergunta a idade, acha que a idade é bem menor que a idade que ele tem, aquela coisa bem dissociada, que você acha que tem um tom de um transtorno de personalidade por trás, por exemplo, um transtorno borderline, aí na história, mas você ainda fica intrigado. E você vai acompanhando no hospital, vai começar a entender uma relação ou outra familiar. Quando você chega dentro da visita domiciliar, já cheguei no paciente que eu vi dentro da visita domiciliar, comecei a entender, comecei a ver que depois, com o acompanhamento da psicologia mais a fundo, descobri que muitos dos traços que essa paciente ela tinha, começando quando chegava um enfermeiro, ou chegava um agente comunitário de saúde na casa, que fosse do sexo masculino,
filho, ou ficar pueril sempre na frente da mãe, a mãe com super proteção. Descobriu que era a história de adolescentes como infância, né? Tinha por parte dos familiares. Então você começa a entender algumas coisas dentro da visita domiciliar, que não necessariamente no hospital no consultório você conseguiria descobrir. Aqui são algumas definições básicas. Não vou passar aqui para dizer uma a uma para elas, porque vocês vão ver depois na aula, tá? Mas vamos conversar aqui um pouquinho só. Atenção domiciliar termina sendo esse nome genérico. Vou passar aqui, eu vou me deter aqui algumas diferenças que vocês escutam no dia a dia de vocês e que com certeza vocês devem ter dúvida. Atenção domiciliar, assistência domiciliar e internação domiciliar. É tudo a mesma coisa? Não. A atenção domiciliar é uma maneira genérica que eu falo. Assistência domiciliar é quando eu dou uma assistência para algum paciente dentro da casa dele. Por exemplo, certo? Só que ele é programado, continuada. Um exemplo que nós temos a gente vai ver já aqui no SUS, que é, por exemplo, Melhor em Casa. Melhor em Casa que tem a equipe do EMAD, que tem a equipe do EMAD, ou o SAD, que o pessoal às vezes fala, serviço de atendimento domiciliar. Certo? A internação domiciliar é quando eu integro aquele paciente dentro de casa com suporte de enfermagem 24 horas, com medicações 24 horas, com suporte médico, de fisioterapeuta, psicólogo e por aí vai. E que isso pode ser caracterizado de acordo com a complexidade do caso. A gente também vai ver mais na frente, tá? Só para vocês aqui, só entendendo um pouquinho. A equipe multiprofissional, que é o EMAD, é só a equipe que compõe as pessoas que compõem a equipe de que vai tratar do paciente em casa. A gente fala muito de EMAD quando fala do serviço público Melhor em Casa. O serviço de atenção domiciliar é qualquer serviço, seja ele instituição pública ou privada, que preste qualquer atendimento na casa do paciente. A admissão em atenção domiciliar é quando você entra dentro daquele processo de atenção domiciliar e é feito um PAD. A gente vai ver já. É um PAD, que é um plano de atenção domiciliar. O que é isso? Quantas vezes o paciente vai precisar de médico? Uma vez por mês. Esse paciente precisa de quantas visitas de enfermagem? Uma a cada 15 dias. Esse aqui precisa técnica de enfermagem de 6 horas, 2 horas, não precisa. Precisa de psicologia, não precisa, enfim. É um planejamento que eu vou fazer com aquele paciente, baseado também na reavaliação dele de quanto tempo. A alta da internação é quando ele vai de alta, seja ela por óbito, seja ela porque ele melhorou daquele problema básico que ele deu em casa, ou porque ele integrou, certo? Então, local, por exemplo, de acordo com o hospital. O tempo de permanência é o tempo que ele fica ali dentro. Coisas básicas. Para vocês entenderem. E aí eu expliquei aquelas pontos. Pergunta que vocês podem estar fazendo ou não, ou já se fizeram ou não, ou alguém vai fazer para vocês nos próximos anos de vida de atendimento de vocês. Programa assistência domiciliar, atendimento domiciliar, a mesma coisa que o nome pede. Se você for ver conceitualmente, sim, não. O home care é em inglês, e fala dos cuidados domiciliares. Mas quando a gente passa para tratar da definição exata que a gente tem dentro aqui no Brasil, quando eu falo de home care, eu falo mais de internação domiciliar. Certo? É só mais ou menos isso. Assistência domiciliar não. É qualquer paciente que vai, seja internado ou que seja assistido em casa, mas que não necessariamente seja internação. E agora, mais recentemente, aqui no Brasil, a gente começou a falar no final do ano passado sobre esse termo, mas na Inglaterra, nos Estados Unidos já tem há algum bom tempo, tá? Mas aqui no Brasil a gente começou a falar, não é que a gente tem ainda não, é a falar, tá? Desse termo no final do ano passado, que é depois vocês vão pesquisar, que é o HAH, que é o Hospital at Home, tá? Que é o hospital em casa. É um novo conceito que eles estão falando, você deve estar pensando, mas não é a mesma coisa que internação domiciliar? Não, é um pouco diferente, porque ele trata tanto patologias agudas quanto patologias crônicas e que eles acontecem todas em casa, através de monitoração
variados que vocês imaginarem, tá? Monitorização total do paciente, câmera para ficar vendo o paciente e fica um médico de plantão 24 horas numa sala de monitoramento. Vai ser o Bilirol, o cara do Bilirol que fica dentro das câmeras. Tá? Ele fica vendo todos os pacientes que estão ao mesmo tempo internados. Se aquele paciente apresentar algum desconforto, alguma coisa que o médico suspeita, ele manda o sistema de APH, ou seja, de ambulância, para ir na casa do paciente fazer um atendimento naquele momento. Tá? É um conceito extremamente novo. Aqui a gente não tem. E a gente tem a nossa internação domiciliar, o nosso volume, que parece um pouco com isso. Mas eu não tenho em nenhum canto monitorização 24 horas de médico que fica olhando o paciente através de câmera. Isso é que a gente não tem. Mas dizem que é o futuro. Porque o sistema hoje, hospitalar, do jeito que se encontra no mundo inteiro, dizem que, os estudiosos nesse tema, mas eles dizem que isso vai tender a falir. Porque os hospitais, eles estão extremamente, não é bem lotados, mas cheios de gastos, às vezes, supérfluos que eles não estão tendo como se manter. E aí eles falam que desse jeito vai ficar mais barato e os hospitais vão tender a ficar mais com o paciente de terapia intensiva e cirúrgica. Se isso vai ser verdade ou não, não sei. Pode ser que quando ele estiver vivo, pode ser que quando ele não estiver, vocês ainda estejam vivos, não sei. Então pode ser que seja uma coisa rápida, sabe? Realmente a gente não sabe. Mas a projeção que dizem é essa, tá bom? Mas muita coisa que a gente estava projetando foi por terra depois do Covid, né? Então, vai que acontece alguma coisa do tipo que a gente não quer, mas vai que acontece, não dá para saber se é certo. Mas isso é o que falam os grandes estudiosos de sistema de saúde, tá? E a conceituação, assim, mais básica, tá certo? É isso, que eu vou para a casa do paciente para fazer uma atenção integral, de uma maneira geral, para esse paciente. Mais um pouquinho de conceito. Quais são os tipos de visita domiciliar que eu tenho? Eu tenho uma visita chamada. Aquela visita chamada é aquela visita pontual e você é chamado na casa do paciente para resolver um determinado problema. Levando para a unidade básica de saúde. É um paciente que teve um AVC, foi hospitalizado, passou um tempo dentro do hospital e voltou para casa. Mas ele está acamado e a família cria algumas orientações sobre mudança de decúbito, por exemplo, troca de fralda. Você vai com a equipe lá para fazer aquela orientação e você decide se vai ficar fazendo um acompanhamento desse paciente, uma assistência domiciliar para ele ou não. Ou se a família já está muito consciente, orientada do que está acontecendo, cuidando mesmo, é só uma dúvida pontual, você não precisa mais fazer. Tá? Visita periódica é essa que eu fui desse mesmo paciente, olhei e vi, nossa família está completamente insegura. Então eu vou fazer um planejamento, eu vou vir fazer uma visita para esse paciente aqui, pelo menos no começo, semanal. Depois eu passo para quinzenal, depois mensal eu vou avaliando. Até a família ter segurança para eu explicar tudo que for possível para ele não voltar internado. Então eu faço uma programação e uma periodicidade. As interações domiciliares que eu já expliquei para vocês. E a buscativa é quando você vai atrás na casa do paciente, daqueles pacientes, sejam eles faltosos, dentro do consultório, que não foram para o acompanhamento que você fazia, ou de acordo com alguns determinados programas. Por exemplo, tuberculose e hanseníase. Eu tenho um paciente índice que eu detectei na consulta, que ele foi espontaneamente na consulta lá no posto, e eu detectei que ele está com a hanseníase, tá certo? Que é multivascular. Ou seja, ele estava transmitindo aí para todo mundo. Então eu vou na casa do paciente para eu saber se outras pessoas também não foram já contaminadas e estão assintomáticas. Ou o contrário, o paciente que foi é uma paucivacilar. Se é paucivacilar, eu tenho que saber que é o último, né? Ele não transmite para depois de alguém. Então vamos lá fazer essa buscativa para eu saber, certo? Então buscativa pode ser, enfim, de diversos tipos. E aí, só lembrando que as visitas domiciliares podem ser dinâmicas. Não é porque o paciente ele está em internação domiciliar que ele não possa ter uma buscativa. Ou é um paciente de buscativa que vira uma internação. Tá? Isso é muito fluido, feito.
fazer, como fazer, quando, quem e qual a frequência que a gente vai fazer. Algumas dessas perguntas a gente vai responder, outras vocês vão inferir, tá? Mas a gente tem que lembrar, quando a gente for responder a todas essas perguntas, do SUS. Afinal, a gente está falando aqui de um conceito de visita domiciliar na APS, de visita domiciliar na estratégia de saúde da família. E se é nesse contexto, eu tenho que lembrar que esse contexto existe no SUS, apesar de o sistema privado estar cada vez mais vendo que a medicina preventiva é o caminho do sucesso. Mas hoje a gente fala muito em atenção básica, né, unidade básica de saúde, a gente fala muito em SUS. Se a gente fala de SUS, eu tenho que lembrar dos princípios da equidade, né, que acho que vocês não cansaram de falar disso, da equidade, da universalidade, equidade e da gratuidade. Por que é importante? Eu vejo aqui. Um dos que eu mais gosto deles aqui é a equidade. Eu vou tratar desiguais igualmente, não desigualmente, mais ou menos isso. Para a gente lembrar de visita domiciliar, porque eu tenho que saber quem vai precisar de mais visita, quem vai precisar de menos e quem não vai precisar de nenhuma. Eu não posso tratar um paciente que está acamado, com lesão por pressão, usando uma gastrostomia, usando uma traqueostomia, com ventilação mecânica, tá? Totalmente dependente em casa, do mesmo jeito que um paciente que amputou o pé recentemente e está precisando de cuidados com o corpo da ferida. Esses pacientes, podem ter até a mesma idade, ser o mesmo sexo, morar no mesmo local, mas eles são diferentes. E eu não posso dar assistência de um para o outro. Então, sempre que vocês forem pensar em qual a frequência que eu tenho que tratar um paciente, dentro dos princípios do SUS. Apesar de não ser SUS, a gente usa isso também no privado. Eu não posso dar a mesma assistência para todos. Se eu der, não vai dar certo, vai faltar com alguém no final. Dúvidas? Depois eu falo. Quem pode ser visitado? Quando a gente lembra de visita, primeiro a gente lembra dessa história que eu falei, que só o ACS faz a visita, que não é. Tá? O ACS ele tem que fazer uma visita, faz parte da grade de competência do ACS de ele fazer visita em todos os pacientes na área de abrangência dele. Tá? E ele tem que fazer isso mensalmente. Porém, o restante da equipe deve fazer visita domiciliar dentro dos pacientes que precisam, não é porque o coordenador da unidade pediu, ou porque o vereador que é dali da comunidade, ou o líder comunitário pediu, não é por conta de nada disso que eu vou fazer uma visita, mas a gente vai fazer visita naqueles que realmente precisam, e aí a equipe toda. Infelizmente, por conta de questões de violência, a visita domiciliar está sendo cada vez menos realizada nas unidades básicas de saúde. E, infelizmente, os pacientes que são crônicos estão ficando cada vez mais lesionados, tá? E não estão podendo ter um cuidado adequado que é para ter com esses pacientes. Mas isso em breve, se Deus quiser, a gente diz em breve, vamos dizer para melhorar. E aí, como a gente acabei de dizer, que é a equipe toda que pode visitar um paciente, quais são esses tipos de pacientes que podem ser visitados? O idoso é aquele que a gente está lendo de tarde. Né? Não fala de visita domiciliar ou onde que acho que vocês pensam muito em idoso. Não, isso é a primeira coisa que vem idoso. A minha família. Né? E a gente pode visitar o idoso, lógico, deve, mas não é só o idoso acamado ou dependente que vai receber visita. Então, o idoso acamado é um tipo de pessoa que vai receber uma população que recebe visita. É o acamado de maneira geral, não necessariamente só o idoso, mas um acamado de maneira geral. Hoje, com os acidentes cada vez mais acontecendo, cada vez mais tendo paciente crítico crônico de muito tempo no UTI, o que a gente mais vê são pacientes jovens, né, que tiveram acidentes automobilísticos de N maneiras, ficando totalmente acamados, independente, porque ficam na UTI durante muito tempo, crítico crônico, aquela história toda, e aí precisam voltar a casa, precisando de um cuidado da assistência domiciliar. Tá? Então, idoso
deixado cada vez mais de lado para se ter visita, tá? É a visita do puerpério, em que toda mulher que teve um bebê dentro da comunidade, obrigatoriamente a equipe de saúde teria que ir no domicílio e fazer a visita, tanto da puérpera quanto do bebê. Mas isso também não está existindo. Mas é uma população que deve ser visitada. Outro que eu falei para vocês, os pacientes com diagnóstico ou suspeita de tuberculose inocilícia. Para que eu possa fazer o exame clínico dos contactantes e ver se mais alguém ali está no infecção. Avaliar o ambiente, ver normalmente esses pacientes estão ligados muito com questão de o ambiente, né, não está tão propício, condições de higiene, etc. E às vezes tem outros agravos que estão associados. Então a gente vai também fazer a visita para tentar ver se eu diagnostico outros agravos, como anemia, desnutrição e por aí vai. E o DOS, né, ele pode ser feito tanto no domicílio quanto ele pode ser feito também na casa. A gente faz às vezes no domicílio quando é aquele paciente que é extremamente arredio, não vai para o posto de saúde de jeito nenhum. Então, uma maneira que eu tenho de controlar, inclusive epidemiologicamente, essa doença primeiro, a gente saber que todo o controle é endêmico, essa doença no Brasil, é a tuberculose. Um outro tipo de visita que a gente pode ter é a visita em outros tipos de domicílios que a gente na hora não lembra. É outra população, tá? Que são os asilos, creches, né? Asilos, estou falando de asilo, não é esse que se usa mais, porém asilo porque ainda algumas instituições se autodenominam asilo, tá? Mas a gente chama de instituição de permanência para idosos, que tem instituição que se autodenomina de asilo. Então tem esses locais, que são locais que a gente pensa, não, mas ali eu não vou visitar, porque aqui dali é uma ILPI, lá tem médico que é próprio dela. Não, ali é a casa daqueles pacientes, mesmo que tenham 100, 150, 50, mas é a casa daqueles pacientes. E se está no seu território, é sua responsabilidade. Tá? Então, você tem que visitar também. Lógico que você vai ter, precisa, não precisa, todos têm necessidade de ser toda semana, todo mês, todo semestre, você vai ter, de acordo com a sua avaliação. E também prostíbulos, tá? Presídios e outros ambientes que são excluídos. Que ali também é o domicílio daquele paciente. Então, isso também é uma visita domiciliar. E aí eu volto a falar de novo novamente outra vez. É sua área de abrangência. Se é da sua área de abrangência, você é responsável. Certo? Então, qualquer coisa que aconteça de agravo naquele local, continua sendo sua responsabilidade sanitária. Ah, mas lá tem médico próprio. Beleza, vai ser compartilhada a responsabilidade de qualquer coisa que aconteça a nível sanitário. Uma infecção, um surto de infecção, certo? Um surto de infestação ou qualquer outra coisa do tipo. É de sua responsabilidade sanitária também. Tá? Quanto tempo deve ser a visita? E aí, acho que vocês, quando foram para as unidades, se tiveram a oportunidade de acompanhar alguma visita, ou de ter alguma discussão sobre visita, é muito comum o pessoal dizer assim, mas não vai dar tempo para fazer 10 visitas. Para mim, acho que não dá tempo, tá? Em 4 horas, para mim, eu acho que é impossível. Mas, às vezes, a pressão que tem da gestão do outro, etc., eles querem que você faça 10 visitas. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso dizer que uma visita só é suficiente. Você passar 4 horas em uma visita, pode acontecer? Pode. Se for uma visita, por exemplo, do presídio, ou uma ILPI, você vai passar 4 horas no mesmo endereço. E olha se não for mais. Mas sem uma visita em domicílios, em que mora uma pessoa que você vai visitar, normalmente a gente faz mais do que uma em um turno. Certo? Mas tem um tempo delimitado, como existe aquele número cabalístico, né, dos 15 minutos para durar a consulta na ABS. Não existe esse número cabalístico para visita domiciliar. Certo? Então, visita domiciliar, quem vai demandar vai ser o paciente e o problema. Tem paciente que você passa 15 minutos na visita e é uma visita extremamente produtiva.
16 horas, 12 horas, 24 horas, com toda a equipe, esse paciente ele é obrigado, tá? Enfim, toda a regulamentação do Ministério da Saúde, esse paciente, pela Anvisa, esse paciente ele é obrigado a ter um prontuário domiciliar. Aí existem N modelos. No SUS, o prontuário domiciliar que a gente usa o prontuário mesmo, a gente escreve. A mulher mesmo deixa lá na casa e a gente chega no porto e transfere para o computador se for o caso. Tá? Tira uma foto, né? E transfere para o computador. Existe, no SUS a gente faz muito isso. Quando você vai ver para o sistema privado, o que é que acontece? Muita coisa é através do usuário eletrônico, do sistema privado, e a gente não deixa nada, nenhuma cópia na casa do paciente. Porém, todas as famílias dos pacientes que são acompanhados em casa, eles têm uma senha, um login, uma senha que eles acessam um aplicativo em que eles conseguem ver todas as visitas domiciliares que foram feitas e todas as evoluções que foram feitas para ele. Tá certo? Ele não consegue ver a dos outros, mas ele consegue ver a do seu próprio paciente que é acompanhado. Então, existe um modelo, existe outro. Mas o importante é, eu tenho que escrever. É a mesma coisa que eu fazer uma consulta no meu consultório, eu fazer uma consulta na atenção básica do posto de saúde, na ABS, ou eu faço uma visita no hospital. Eu tenho que escrever. Aí, fazendo um parêntese, lembrar para vocês, quando agora chegar em casa, internado, já, lembrem de escrever sempre. A escrita é a única arma que vocês têm contra tudo e contra todos. Tá? É que eu estou falando de contra tudo e contra todos. Infelizmente, a questão de judicialização da medicina está cada vez maior. E a única maneira que vocês têm de se proteger é escrevendo. Tá? Se você não escreve tudo, não deixa tudo por A mais B ali mostrado no papel, o juiz que vai olhar a causa de vocês, ele pode dizer que vocês não perderam ou ganhar. Ele vai ser dependendo da interpretação dele. Agora, se você escreve tudo, dificilmente o paciente ou quem quer que entrou contra vocês vai conseguir ganhar essa causa. Tá? Então, só a dica, né? Escrevam, tá? E no internato, eu sei que a gente cai na tentação, né? No internato, no resto da vida. Cai na tentação e é forte. Mas não escrevam siglas, certo? Porque sigla pode ser qualquer coisa. Você pode, eu posso entender daquilo dali, certo? Então, é mais ou menos uma sigla de IRA, né? A gente coloca, no nosso contexto, a gente sabe mais ou menos o que é IRA. Insuficiência renal aguda, insuficiência respiratória aguda. A gente até entende mais ou menos. Mas pode ser que, dependendo do contexto, uma coisa leve a um lado e a outra coisa leve a outro lado completamente diferente. E aí vai da interpretação do quem lê. Então, siglas é vídeo para escrever. Então, todo paciente ele deve ter tudo escrito no prontuário. Isso para quê? Porque é um direito dele, a Anvisa obriga, mas também para se caso algum outro profissional de saúde que não seja da sua equipe vá visitar esse paciente, ele consiga acessar todas as informações, todo o planejamento que foi sugerido para aquele paciente sem ter que fazer tudo de novo. Tá bom? E como realizar, né, uma visita domiciliar? Primeiro, você tem que programar essas visitas. Raramente, na UBS, eu tenho visitas de urgência. Tá? É bem raro mesmo eu ter essas visitas de urgência. Porém, eu tenho que programar. E qual o melhor horário para programar essas visitas? Eu estou na minha reunião de equipe. E, teoricamente, é para ter 2 semanas, a reunião só da equipe, daquela microárea que está ali, para fazer o planejamento da semana seguinte. E é nesse momento que a gente vai ver realmente quem está precisando, quem não está, se aquele cronograma que eu tinha pré-estabelecido pode ser seguido, se não pode. Então a gente faz esse acompanhamento. Saber se a hora e o dia que foi escolhido para fazer a visita é propício para que ela ocorra. Um exemplo. Eu fui durante muito tempo, disse para vocês, né, 15 dias atrás, médica de uma unidade básica de saúde daqui.
E nessa unidade básica, eu tinha, não me lembro, eu fiz várias loucuras. Entre elas, eu fazia amizade com todos os traficantes da área, certo? Isso não é muito bom, mas eu fazia. E aí, um dos primeiros traficantes que eu fiz amizade, certo? Ele disse para mim, eu tomava conta de uma área que era, não ficava no mano, embaixo assim, de mano. E eu, para fazer as visitas domiciliares, eu tinha que descer uma escadinha, parar no carro em cima, e eu tinha que descer uma escadinha. E aí parecia aquelas coisas de tropa de elite mesmo. Eu ficava na escadinha, ficava o pessoal com a arma, né, esperando. E aí, se eles olhassem para mim e dissessem assim, eu podia descer computador, relógio, ouro, brinco, não tinha problema nenhum. Se eles dissessem assim, eu só entrava no carro e ia embora, porque provavelmente ia acontecer de chegar carregamento de droga ou de ter briga, alguma coisa assim, e o negócio ia ficar bonito. E aí eu sempre respeitei. Os 15 anos que eu fiquei lá, nunca aconteceu nada comigo. Nunca aconteceu, graças a Deus, nada comigo, mas eu era respeitando tudo isso. E aí eu entrei em licença maternidade e um colega entrou nessa unidade para ficar com essa minha área. E eu disse para ela, o acordo que eu tenho com o fulaninho é sexta-feira de manhã, no máximo. O ideal é que sejam feitas as visitas segunda a quinta de manhã, nunca de tarde. A sexta-feira de manhã eu queria abrir uma exceção para mim, mas não vá outros dias à tarde, ok? Ok. Um belo dia, meu telefone toca, ela dizendo que tinha acabado de voltar para uma visita domiciliar. Eu disse, e aí, como é que foi? Já estranhando o horário. Ela disse, não, eu inventei dia à tarde. Eu disse, e aí ficou eu e a paciente embaixo da cama e o tiroteio rolando em cima de mim. Só, eu disse, não vá à tarde. Eu nunca passei por essa situação. Você foi pelas equipes, né? Mas, o que é que eu exemplifiquei isso aqui? Para dizer que às vezes a gente tem que saber qual é o horário que é propício. Eu não vou querer dar uma de super-herói, mas eu já fiz muita loucura, mas é uma loucura consciente. Eu sabia até onde eu podia ir, né? Mas essa minha colega disse, não tem isso não, de ser só à tarde, só de manhã não, eu vou. Pois não. Então a gente saber que a gente tem que respeitar certas coisas e a gente tem que conhecer a nossa área para a gente poder respeitar o que está acontecendo ali. Eu tenho que separar o material para ser levado, até porque, dependendo do local, do posto que você fique, para onde você vai fazer a visita, ou se for no sistema privado, para onde fica a base, até você fazer a visita, é um espaço muito amplo, distante. E aí você não tem como, poxa, esqueci o estetoscópio. Agora você volta uma hora de carro. Não tem. Você faz o material todo antes, para não correr o risco de você ficar esquecendo alguma coisa. E algumas medicações também para serem levadas para casa do paciente, a depender da população que você vai atender. Eu sou paliativista e eu trabalho numa empresa de atenção domiciliar. Certo? E eu, por ser paliativista, a maioria dos meus pacientes que eu atendo são pacientes em cuidados paliativos. E na grande maioria das vezes, pacientes de cuidados paliativos já em final de vida. Certo? E aí, esses pacientes, normalmente, quando eu sou chamada para fazer o primeiro acompanhamento, a primeira consulta, são pacientes que estão com sintomas não controlados. Então, eu sempre ando com a minha sacolinha de medicações, com a minha sacolinha de insumos, seringa, escala, que eu tenho ali que eu possa fazer, para caso eu necessite fazer alguma medicação endovenosa, ou subcutânea, naquele paciente, no momento do atendimento, eu faço. Tá? Então, a depender do paciente que você vai atender, é interessante que você tenha um arsenal de medicações. Na atenção básica, o que a gente fazia? A gente tinha sempre alguns medicamentos SOS. Não podia ter nada injetável, mas a gente tinha alguns comprimidos. Captopril, um vazio, um bromopril, uma dipirona, dipiolingoso. Porque se a gente chegasse, tivesse um atendimento ali e precisasse, a gente já teria pelo menos alguma coisa de SOS. E a outra coisa que eu tenho que fazer é organizar as escalas que eu posso aplicar na casa
paciente, que eu precise aplicar. Essas aqui a gente já viu na semana passada. Vocês querem ver de novo? Genograma, formato, praxis, físico, por aí vai. E outras que não são tão comuns para vocês agora. Não sei se vocês já escutaram essa escala, já. PPS, tá? Todo mundo vai trabalhar com cuidados paliativos, tem que saber isso de frente para trás, de trás para frente, ao contrário, de todo jeito. E na verdade, para a gente ver a performance daquele paciente que pode me dizer se esse paciente ele está mais para o fim de vida, se tem uma frequência maior, etc. É uma das coisas que eu posso colocar como para acompanhamento do paciente, principalmente pacientes com paliativo. E essas outras duas que eu vou mostrar, elas são mais específicas do atendimento domiciliar. E a gente usa mais no sistema privado do que no sistema público, certo? Que é o ABMID, tá? E NEAD, são duas escalas. E que elas vão fazer o quê? Essas duas escalas. Eu vou avaliar o paciente de uma maneira geral, de coisas bem rápidas e através de pontuação, para saber se esse paciente ele é de baixa, média ou alta complexidade. E aqui isso vai me dizer do sistema privado. Por que eu estou falando do privado? Porque no público ainda não temos internação domiciliar no sistema público. A gente tem só assistência domiciliar, tá certo? E o gerenciamento que a gente chama de assistência domiciliar ou gerenciamento de prontos. E que são visitas pontuais, mas o paciente ele não fica internado. E essas duas escalas, elas são para a gente classificar o paciente, para ver se ele tem indicação de internação domiciliar e qual o nível de internação, se é de baixo, médio ou alto. Certo? É bem simples. Você tem suporte terapêutico, químio, você faz químio, você tem suporte ventilatório, se tem lesão de pressão, grau de atividade, dependência, terapia nutricional. E aí eu tenho a pontuação. Se ele for de baixa complexidade, ele pode ter indicação de técnica de enfermagem até 6 horas por dia. Se ele for de média, até 12 horas. Se for de alta complexidade, 24 horas. Tá? E aí elas duas são muito parecidas, tanto a ABMID quanto a NEAD. O que difere uma da outra é que a NEAD, quando você entra no paciente de baixa complexidade, ela separa baixa complexidade 6 horas, tá? Com o paciente que tem só o atendimento multidisciplinar ou gerenciamento de crônico ou assistência domiciliar. Certo? A diferença de um para o outro. Mas as medicações, ou aliás, os pontos que avaliam são bem parecidos. E através disso que a gente normalmente, quando a gente está no privado, a gente consegue fazer o PAD do paciente para a gente mudar para a operadora e assim ver como é que vai ser a sistematização do nosso atendimento. E aí, como é que vai ser depois disso? Né? Eu apliquei todas essas escalas, tá? Fiz a visita, fiz exame físico, coloquei no prontuário. Como é que eu vou fazer o acompanhamento desse paciente? Como eu disse, se for no sistema privado, a gente tem aquelas escalas que vão nos nortear. Se ele vai ser de assistência domiciliar, baixa, média ou alta complexidade. E no público, como é que eu faço? No público, às vezes, a gente usa também um pouco do ABMID, mas só para dar um pouco de respaldo, porque eu não vou conseguir fazer internação domiciliar. O que a gente usa muito no público é esse conceito que eu coloquei novos entre aspas. Por que novos entre aspas? Porque tem uns 10 anos que esse conceito já existe, mas às vezes muita gente não conhece. Então, por isso que eu tenho um novo entre aspas. Que são as equipes multidisciplinares de atenção domiciliar e as equipes multidisciplinares de apoio, EMAD e EMAD. EMAD significa o quê? Os profissionais que eles consideram como básicos: médico, enfermeiro, físio, fono, e ou ACS, ou serviço social, ou psicologia ou terapia ocupacional. E as equipes multidisciplinares de apoio são os outros profissionais para dar suporte às equipes do EMAD. Uma equipe de EMAD normalmente presta atendimento, dá um suporte até 50 pacientes. Tá? E a EMAD normalmente ela dá suporte a 3 EMADs. Tá? E aí, se vocês quiserem ler um pouquinho a mais sobre EMAD e EMAD, tem os cadernos de atenção
a público, ele é municipal, ele não é estadual. Então, se vocês quiserem saber, não adianta saber do estado, você tem que saber se o município tem. Ah, é porque eu tenho um parente que está precisando, lá em Icó tem, não sei, a gente com a prefeitura de Icó, se lá tem o serviço ou não. Tá? Então, é através do município, não através do estado. E aí ele divide a complexidade dos pacientes em AD1, AD2 e AD3. De uma maneira mais rápida e fácil. AD1 é aquele paciente que a equipe de saúde da família consegue acompanhar. São aqueles acamados estáveis, que não tem nenhuma lesão de pressão, deixa eu ver o que mais. Não tem quase nada de intercorrência, pode usar uma sonda, mas é uma sonda que ele está ali estável há muito tempo, ou com aquela sonda naso, ou com uma GTT, e há muito tempo que está ali no seu canto, e a família está fazendo seu cuidado. É paciente que ele pode ter um traqueóstomo, mas o traqueóstomo é de metal, a família também sabe cuidar já muito bem disso. Então é aquele paciente que é tranquilo, que a gente chama do nível do AD1. AD2 são aqueles pacientes em que ele precisa de uma equipe um pouco mais especializada, tipo fazer um curativo mais complicado. Então é um paciente que tem uma lesão por pressão, estágio 4, por exemplo, tá? E aí ele precisa de um curativo várias vezes por semana que seja feito através do enfermeiro. Então, tem mais o perfil. É um paciente que tem um traqueóstomo, mas o traqueóstomo dele não é de metal, o traqueóstomo dele é de poliuretano e ele precisa fazer a troca todo mês daquele traqueóstomo e a equipe da saúde da atenção básica não tem, ou o traqueóstomo não sabe fazer essa troca. Então, vai também com AD12. O que mais? Paciente de cuidados paliativos, em fim de vida, entra também com AD2. Enfim, é um paciente que acabou de colocar a sua gastrostomia e a família ainda precisa de algumas orientações. Então, começa com o AD2 e depois ele tem algo que vai para o AD1, por exemplo, tá? Porque não é porque você começou em um que você vai ficar para sempre nele. Se você estabilizar e você começar a ter critérios para o outro grupo, você pode tanto ir para um grupo maior quanto ir para um grupo menor. Você pode andar entre eles. E o AD3 é como se fosse um AD2, mas que faça uso de alguns equipamentos especiais. Por exemplo, é um paciente que tem um traqueóstomo de poliuretano, mas é um paciente que é o famoso traqueóstomo de plástico, certo? Mas que é um paciente que está no trilho, ou está no bimac, certo? Então, esse paciente, ele vai para o perfil do AD3. Aí, o que é que muda? São as frequências das visitas, tá? Não é muita coisa não, mas é um pouco das frequências da visita e ele ter direito àquele acompanhamento. Que hoje em dia é uma luta, o pessoal quer esse acompanhamento dentro dos hospitais, porque dentre outras facilidades, eles têm um leque de medicações, de curativos, etc., que a atenção básica não tem. Tá? Quais são as vantagens? Dito tudo isso, né? Já fiz essa escala, já me programei, já fui saber se esse paciente vai para o público, se ele vai para o privado. Qual é a vantagem que eu tenho? Eu tenho profissionais, né, que vão saber um pouco mais do indivíduo, para aquilo que eu disse para vocês no começo, e os pacientes, eles muitas vezes no consultório não demonstram tudo que eles são, mas em casa sim, então é uma maneira de eu saber. Facilitar também o meu planejamento de acordo com o recurso que aquele paciente tem. Exemplo, hoje eu estava discutindo um caso lá no hospital sobre uma paciente de cuidados paliativos. Paciente de 30 anos, com câncer metastático, de mama, já em vários órgãos, fígado, osso, carcinoma peritoneal difusa, pulmão, paciente de 30 anos, 5 filhos, 2 pequenos, um de 2 e um de 3 anos. O marido trabalha como entregador, mas é público. Ela não tem contato com a família dela, biológica, e nem com a família dela
dela é só o marido e uma vizinha. Porém, o marido não pode ficar com ela no hospital, porque tem que ficar com os filhos. Quando ele sai para trabalhar, fica com essa vizinha que é amiga dela. Ela não estava fazendo tratamento de maneira regular com os opioides que ela estava tomando, porque ela simplesmente não conseguia chegar lá no hospital para pegar as medicações. E aí hoje eu estava em discussão exatamente hoje com o presidente que estava acompanhando essa paciente, porque ele tinha prescrito sertralina para ela. E aí a discussão passou uma discussão filosófica, né? De ele não prescrever a sertralina para ela, porque ela estava com ansiedade. Mesmo a gente sabendo que sertralina é melhor para ansiedade, BBB, blá blá blá. Por quê? Porque a sertralina, na rede, não é dada, não é entregue em todos os postos. A sertralina só é entregue nos postos que são polo. O posto que é polo, perto da casa dela, ele está em reforma. Então, se ela não ia pegar um remédio que é para a dor dela, e ela gritava de dor, você tem noção, ela estava usando 60 miligramas de morfina de 4 em 4 horas. Essa paciente estava gritando de dor, ela não ia pegar, porque não tinha dinheiro para pegar a medicação. Vocês acham que ela ia pegar uma sertralina? E oficialmente para ela não tem ansiedade nenhuma. Não ia, né? Aí eu disse, vamos trocar por fluoxetina. Sei que a fluoxetina aumenta um pouco a ansiedade no começo, BBB, blá blá blá. Mas a fluoxetina tem em todos os postos. E tem um vizinho à casa dela. Então esse, ela vai do lado, nem que a vizinha lá do lado, com o filho dela no colo, pega e entrega para ela. Mas a sertralina ela não vai. Então até isso, a gente quando começa a conhecer o paciente e dentro de casa, entender a situação econômica, a gente começa a fazer e a melhorar o atendimento daquele paciente. Porque não adianta eu passar a coisa mais linda do mundo para aquele paciente, a coisa mais complexa, o último supra-sumo da moda em termos de medicação, se aquele paciente vai fazer. Né? Estou linda da sua receita, ela vai toda. Não vai ganhar nada. Né? Ele não vai fazer, não vai para a farmácia, não vai comprar. Ficou só para você escrever e treinar o nome. Certo? Então também tem que entender os recursos que a família precisa. Melhorar o relacionamento da equipe com a família. Isso é muito importante, porque os laços dentro do contexto da visita domiciliar, parece que eles grudam, certo? E o paciente ele passa a confiar mais na equipe, passa a confiar mais em todo mundo que está atendendo. E ele começa automaticamente a fazer melhor o tratamento. Maior liberdade também para expor os mais variados dos seus problemas. Porque se eu vou atender o paciente em casa, só está a família, né, ali, na casa dele. Diferente às vezes do posto, que os pacientes ficam com vergonha de dizer alguma coisa e acham que a gente vai dizer que o que vai entrar é o vizinho dele. Na cabeça deles, eles às vezes acham isso, porque eles não contam pra gente. Mas quando chega em casa, ele conta. Limitação da VD. Os dois principais são essas duas limitações. Passar primeiro pelo segundo. Os contratempos advindos da impossibilidade de marcar a visita. Então, ou você vai e o telefone não atende, você vai avisar, o telefone não atende, o telefone que deu foi da vizinha, foi do orelhão que estava perto da casa, foi do bar, da bodega, do lado ali que tinha, ninguém atendeu. E você chega na casa e a sua fechada. Então, isso já é uma coisa. A chuva, por exemplo. A chuva que a gente está aqui em Fortaleza, que tem hora de vem dilúvio e depois de um monte de calor. Às vezes também é um empecilho para a gente fazer visita domiciliar. Tem um local que quando chove é impossível de se passar, a não ser de barco, nadando, coisa assim. Mas andando ou de carro você não vai. Então, tem esse problema. E o outro, além da violência, né? Sempre você lembra da violência. O que tiver problema, a violência é problema. E violência. E o outro é um método dispendioso, é um método caro. E quando eu tenho no posto um número cabalístico de 15 minutos de consulta para cada paciente, ou seja,
Em uma tarde, com 4 pacientes, ou com 4 horas, eu atendo 16 pacientes. Quando eu vou fazer uma visita domiciliar, depender do local que eu vou fazer essa visita e quem eu vou visitar, às vezes eu visito com 2. Então, é um recurso caro. Eu vou ter que gastar gasolina, eu tenho que ter um carro. A equipe vai toda de uma vez. Então, imagina, são 14 a menos, não só para o médico, são 14 a menos para a enfermeira, 14 a menos para o técnico de enfermagem. Então, é um recurso caro. E por isso que muitas vezes está sendo deixado também um pouquinho de lado. Tá? E aí, assim, só alguns o que é e o que não é a visita domiciliar. Porque a visita domiciliar não é, de maneira nenhuma, somente o momento da marcação de consulta, e às vezes os pacientes acham isso. Eu já, no sistema privado, eu já fiz visita domiciliar, vocês vão achar que é piada, né? Visita domiciliar porque pedir urgência nessa visita, porque essa paciente era uma liminar, né? O juiz determinou lá a liminar. E estava concedendo várias coisas, entre eles shampoo de cabelo para a paciente. E só tinha lá eu serve. Aí eu tinha que saber se era para cabelo cacheado, cabelo liso, né? Qual era o tipo de estrutura certo que é. Não é? Visita domiciliar, para eu saber qual tipo de shampoo que eu vou. Primeiro que não é nem para juiz estar determinando shampoo, né? Para a paciente. Porque a gente tem que dar outras coisas, né? O paciente tem uma obrigação, entre a saúde, mas shampoo não é. Né? E aí eu saber se é para cabelo cacheado, se é para cabelo seco ou oleoso, é fora de comunicação. Não é um espaço de fofoca, né? Eu não vou lá para casa do paciente para tomar café, com bolacha e saber das novidades da área da microárea, né? Menina, me conta aí, fulano foi para o hospital, e aí? Né? Não é, certo? E também não é uma visita com ações mecânicas. Eu não tenho que chegar lá e ter um script que eu tenho que seguir e que eu tenho que fazer com todos os pacientes. Cada paciente é um, cada caso é um caso. E também não é um local de aula de palestra e nem é um interrogatório. Você sabe o que é isso? É isso, é isso, é aquilo outro. Não, é uma consulta. Ela é para ser um momento de vinculação, um momento para eu refletir junto, para eu corresponsabilizar aquele paciente, para eu ver mecanismos que eu possa ter dentro da comunidade para tentar melhorar aquela saúde daquele paciente. Então, se é um paciente, por exemplo, diabético, que não consegue fazer o controle de jeito nenhum da sua diabetes, às vezes ele está usando insulina, aí você vai lá na casa dele e você escolhe a geladeira. Né? E aí, será que a gente não consegue colocar na casa do vizinho? Será que o vizinho não poderia ceder a geladeira para colocar ali? Só enquanto, né? Ele vai fazer aquelas tomadas, etc. Enfim, você começa a pensar em outras possibilidades. Então, o espaço de acolhimento de escuta, de orientação e o principal, uma ponte com a equipe da APS. E aí, o que é que o profissional não deve fazer em casa? Né? Qual a postura que ele não deve adotar? Ser discreto, tá? Ser discreto é aquela coisa, né? De você chegar, que eu já vi, também, não já vi, de fazer visita e alguém da equipe que acabou de chegar na equipe, certo? Seja um técnico de enfermagem, ou seja um enfermeiro, ou um psicólogo, para dar um suporte a alguma coisa, entra na família e agora aquela cara de assim. Nada para casa de hoje, entendeu? Dentro da casa do paciente. Não é para você fazer isso, você não está lá para ser discreto ou nada. Tem locais que você vai chegar e o odor não vai ser agradável? Tem. E aí cabe a você se corresponsabilizar com ele e dar as orientações para aquilo ali melhorar. Pode ser que melhore? Pode. E pode ser que não melhore para ele, tá certo? Mas você não vai ser discreto, porque isso daí não vai evitar o paciente. Isso não vai ser conveniente para mim. Vai ser antiético, juízo de valor, tá? Um advogado tá sempre defendendo todo mundo, não, a isso para fazer para você escutar. Oferecer uma coisa, mas o que é para ser?
ser um bom ouvinte, tá? Compromissado e atencioso. Tudo ali que o paciente está acontecendo com ele. Certo? Só um caso, né? Esse caso na época da minha residência. E eu era R1, tinha R2, a gente terminou publicando esse caso. Certo? Foi de uma família e a gente fazia a pesquisa domiciliar de uma criança que tinha um pedido para ajuda, porque essa criança já estava com 1 ano e 10 meses, mais ou menos, e ela não andava. E aí pedia para a gente fazer. Só que quando a gente chegou, a gente viu a criança sem andar, era só a ponta do iceberg, né? Na verdade, ela tinha catarata congênita, essa criança, ela estava com atrofia de membros inferiores, anemia nos últimos, desnutrição. E aí, quando a gente foi ver os outros filhos dessa paciente, todos do mesmo jeito, aí ela é grávida, a paciente grávida, era grávida do 8º filho, o marido não trabalhava, eles viviam do Bolsa Família, né? A casa, ela era toda na areia, e aí o que foi o motivo, né, para a gente fazer depois a publicação foi porque a gente descobriu que todos na casa, 100% deles, tinham bicho de pé. Todos. Tinha um que tinha acabado de chegar para a gente fazer a visita, tinha acabado de chegar para o Bercelli, porque a proposta era amputar o pé dele, de tanto bicho de pé que ele tinha, preto, o pé dessa criança. E todos pequenos. E aí a gente passou uns 4 meses fazendo visitas intensas lá, com eu, a enfermagem, dividia, tirar bicho de pé por bicho de pé, toda semana, de todos esses meninos e tudo, aquela confusão. A menina assim, era um tipo, caso índice, né? Foi operada de catarata congênita e tudo. E esses 4 meses que a gente passou, a gente conseguiu, com o restante da comunidade, dinheiro para colocar, cimentar a casa, mas só na areia, era difícil cimentar. E toda vez que a gente chegava na casa durante esses 4 meses, a gente dizia: vocês estão tomando banho? Vocês estão tomando banho? Vocês têm que tomar banho, dizendo para as crianças, né? Vocês têm que tomar banho, olha, tomar banho, aqui aí a gente vai dar uma sabonete, a gente vai dar uma coisa para aqui. Tudo bem. Aí, passaram esses 4 meses, conseguimos tirar os bichos de pé de tudo, né? A casa ficou mais ou menos ajeitada, e quando a gente chegou lá, só a gente veio se despedir. Aí uma das crianças pegou, saiu, a gente entendeu o que foi, dá para acabar com a roupa, todo molhado. Ó, tia, tô tomando banho. Né? Então, assim, eu falei essa história aqui só para lembrar desse fato. Não adianta a gente fazer cara feia. Se eu fizesse cara feia, eu ia conseguir mudar, né, aquela gota d'água no oceano? Não ia. Né? Mas um menino que tanta escutada com uma bandeira de barro, provavelmente que fosse, né, desse jeito, vou lá e volto. Né? Mas ele aprendeu que banho é ir comprar acolhimento e etc. E aqui são algumas dicas, tá? De como a gente tem que agir dentro da casa do paciente para fazer visita domiciliar. A gente não pode dar receita, porque a receita do bolo, do meu bolo, é diferente da receita do bolo do outro. Tá? O que eu vi foi diferente do que o outro viu. E aquilo que funcionou para mim pode ser que não funcione para o outro. Então eu não posso chegar e dizer: você não pode ficar com assim. Você é muito jovem, tem toda a vida pela frente. Será que ele tem? Toda a vida pela frente? Alta criminalidade que a gente está, né? Violência e etc. Será que esse daqui não vai já se envolver em alguma coisa de drogas e daqui a pouco não ter? Não sei. Tá? Então a gente não pode dar receita de bolo. Nem conselhos. Óbvio, você tem que falar com ele. Porque se você fizer assim, ele vai fazer assado e não sei o quê. Aquela história, né? Se o conselho fosse bom, ninguém dava, né? Entendi. Certo? Então não vou dar conselho para ninguém. Eu sou profissional. Eu vou dizer aquilo que é o meu dever. Mas não necessariamente um conselho. Tá? Eu vou dizer o que é certo. Julgamento. Poxa, consulta aqui é tão difícil comigo. Eu tenho 3 meses de consulta. Aí ainda falta. Ou então eu venho na tua casa, é desse jeito, todo mundo brigando para ter consulta. E eu venho aqui e você não faz nada. Tá? Não é assim. Desconsiderar a experiência do outro. Né? Isso é muito bom quando a gente faz
visita de puerpério. De a gente chegar e sempre tem a avó. Dizendo, deu um leitinho, o peito não presta, o peito não é isso, o peito não alimenta ninguém. Na minha época eu sempre dava peito, ou eu sempre dava leite, e sempre aí os meninos foram tudo criado desse jeito. Não tem que considerar, não tem que desconsiderar, deixar inclusive que ela venha, que ela pegue aquela criança, mas tentar esclarecer e entender. Né? Porque na época da avó era assim que era o certo. Ela foi criada assim e assim era o certo. E aí até você desconstruir, você não pode desconsiderar. Tá? Então eu já vi muita avó com um conselho que a mãe achava que era beijo de salvar a criança. Certo? Banho de delícia, no Natal, já vi. Tá? Até de desnutrição mesmo. Porque a gente fala que o leite materno ele é forte, ele consegue fazer tudo, ele é maravilhoso, ele é isso, ele é aquilo outro. Mas tem alguns casos raríssimos, mas existe um caso em que o leite materno ele realmente não alimenta tanto. Eu já vi casos de avó salvando, tá? Ser parcial, se defender alguém da família, não, fulaninho é meu protegido. Também não é esse o caso. Como está acabando com essa hora que eu estou fala mais do que a pessoa, a família. Então, se a gente fala mais do que o outro, tá? Porque a gente está ali para escutar. A gente não está ali para desabafar ou para dar uma aula. A aula a gente está ali ocupando. Perguntar sem ouvir a resposta ou perguntar a resposta. Você não está contente não, né? A pessoa vai dizer o quê? Certo? Adivinhar, né? Ou apostar, eu tenho certeza que você disse isso. Você sabe o que está falando. Ou fazer ameaças. Né? Se você fizer isso, vai acontecer isso com a família e por aí vai. Esse foi o slide final. Mas assim, só para fazer um fechamento aqui com vocês. Aqui eu expliquei de uma maneira bem técnica sobre a questão da visita domiciliar, até um pouco maçante, um monte de conceito e tudo. Mas visita domiciliar é maravilhoso, seja ela feita no SUS, seja ela feita no particular. É uma área crescente. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo isso aqui, tá certo? Eu gosto de fazer, vai que tem gente aqui que eu consiga catequizar. E hoje não é uma especialidade médica, mas ela é uma forte área de atuação do médico clínico. Tá? E está crescente. Por isso, para vocês, o que falam aí os estudiosos é o HH, é o pós-tiroide rolo. Quem tem maior domínio disso, termina sempre, tem treinamento durante a residência, são os médicos de família. Então, pense na medicina de família, tá? Você poderia pensar na medicina de família, né, como residência. Não achem ela horrível, ela é boa, ela serve, ela é gente boa. Tá? E a visita domiciliar, hoje em dia também, como eu disse, é um campo crescente. Dois campos que estão em crescimento árduo, certo? Para se fazer visita domiciliar, são as visitas domiciliares em cuidados paliativos, tanto o pediátrico quanto o pediátrico, tá? Adulto e idoso. Então, é um campo crescente para quem se interessar. E o outro, que é uma novidade, a gente trouxe, inclusive, no mercado recentemente, é a internação psiquiátrica domiciliar. Tá? A gente só tem 2 locais no Brasil, que é São Paulo e aqui em Fortaleza. Certo? Mas tem internação psiquiátrica domiciliar. Então, a parte domiciliar é uma coisa que ela abrange, você pensa,